Hebreus 1, versículo 2. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. A pergunta que eu faço é: Deus fala com a gente hoje? Eu acho que todos nós, mesmo dos grupos mais céticos dos cristãos, até os grupos mais carismáticos, todos nós vamos concordar que Jesus, Deus, fala conosco até os dias de hoje. O problema é que a divergência vai acontecer justamente no como Deus fala, quando Deus fala e onde Deus fala. Por isso, nada mais justo do que recorrer às Escrituras. O autor de Hebreus, cuja identidade nós não sabemos, ele afirma que ao longo da história humana, Deus falou de diversas formas e dos mais variados contextos. Mas repare que, embora Deus tenha mudado a maneira de se comunicar, a forma geral de como ele se comunica, alternando entre sonhos, profecias, ações simbólicas, ensinamentos e coisas parecidas, em todos os casos, as suas palavras foram transmitidas por meio dos profetas. Deus continuou a se revelar e a expressar a sua vontade através de pessoas que ele mesmo levantou para essa missão específica de trazer a revelação divina. Mas e hoje? Hoje, o texto que lemos diz que Deus trouxe a sua revelação e a sua vontade de uma forma diferente, por meio do Filho. Por quê? Porque, conforme a própria Bíblia, Jesus é a plena revelação de Deus, a expressão exata do ser de Deus, a imagem visível do Deus invisível. Isso significa que em Jesus, em suas palavras, em sua pessoa, nós temos a última e definitiva revelação de Deus. Agora, não há mais novos conhecimentos a serem adquiridos, nem ministérios ou mistérios, na verdade, que precisem ser revelados. Tudo foi entregue por Cristo e é conhecido em Cristo. Portanto, Deus continua a falar, é verdade, Ele continua a se revelar e a se comunicar, mas agora por meio de seu Filho e da sua palavra que fala dele. Ele ainda fala pelos profetas, não porque haja novas profecias, mas porque os escritos desses profetas chegaram até a gente através, de novo, das Escrituras. E hoje ele fala pelo Filho e por sua revelação que nos foi dada e transmitida por meio dos apóstolos. O Deus Filho que tudo criou, que tudo formou, a quem tudo foi entregue, está ao nosso lado, está também ao nosso alcance. Ele está falando com a gente hoje, nos orientando até hoje, por meio das Escrituras. A pergunta que vai ficar é a seguinte: será que eu tenho dado ouvido a Ele ou eu tenho buscado outras revelações? Cristo é suficiente para mim ou eu sinto que eu preciso de mais revelação, de outras coisas? Então, sempre agradeça que Deus sempre se comunicou com todos nós. Ele nunca deixou perdido sem saber para onde ir. Deus não é um Deus que cria a sua criação e depois deixa ela fazer o que ela bem entender. Mas não, Cristo, Deus, ele se revela e mostra qual é a sua vontade para que a gente não ande perdido. Cristo, ele também revela plenamente tudo o que nós precisamos saber sobre o Pai. Nós não precisamos de outra demonstração de quem Deus é, nós não precisamos de novos conhecimentos, está tudo lá em Cristo. Porque em Jesus, nós todos conhecemos a figura de Deus. Mas pense aí com você, será que você tem dado valor às Escrituras como sendo a revelação de Deus? Ou será que você tem buscado outras revelações? Será que a Bíblia não é suficiente para você? Será que aquilo que Deus falou através da sua palavra não satisfaz o seu coração? Será que a sua vida reflete o fato de Cristo ser o Senhor de todas as coisas? Será que as pessoas conseguem conhecer a Deus, reconhecer a Deus e ver a Deus através da sua vida? Ou será que você não transmite nada de quem é Jesus, de quem Deus é, da palavra de Deus, que é a verdadeira e a final e última revelação de Deus nessa terra? Então, pare de correr atrás de revelações, de profecias. A revelação máxima, a profecia máxima já foi dada e está registrada nas Escrituras sobre Cristo, o Filho de Deus, que fala conosco até os dias de hoje, através da sua palavra.